The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Numa época de caos climático, mais do que nunca, é essencial promover uma mobilidade inclusiva, eficiente e sustentável. O setor dos transportes é responsável por grande parte das emissões mundiais de gases com efeito de estufa, com impactos no ambiente e no bem-estar humano. Se as atuais políticas de descarbonização continuarem na trajetória atual, as emissões não serão reduzidas a uma rapidez suficiente para cumprir as metas estabelecidas a nível internacional, nomeadamente as do Acordo de Paris. Portugal está empenhado em alcançar a neutralidade climática até 2050. Isto significa reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, entre 85% e 90%, e compensar as restantes emissões através da utilização do solo e florestas, e da incorporação de energia proveniente de fontes renováveis e mais limpas. São necessárias políticas mais ambiciosas, a par de investimentos significativos. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, AMT, é um regulador nacional independente. Um dos seus objetivos estratégicos é contribuir para a concepção e implementação de políticas públicas nos mercados da mobilidade e dos transportes. O estudo da AMT define novas obrigações de serviço público sustentáveis para o transporte de passageiros, propondo alternativas de financiamento, e formula recomendações concretas para alcançar a descarbonização, promover a utilização dos transportes públicos e reforçar a coesão ambiental, económica, social e territorial. As Obrigações de Serviço Público Verdes, OSP Verdes, são todas as medidas que contribuem para melhorar o desempenho ambiental e a eficiência operacional dos transportes, incentivando a mudança da utilização do automóvel privado para o transporte público, melhorar a cobertura territorial, implementar transportes flexíveis e a pedido, e integrar todas as formas de mobilidade são formas de o conseguir. O setor dos transportes é vital para a economia portuguesa, representando cerca de 3% do PIB em 2021, com cerca de 24 mil empresas. O volume de negócios atingiu cerca de 16 mil milhões de euros, empregando 144 mil pessoas. Tal como em muitos países, a utilização do automóvel contribui significativamente para as emissões de gases com efeito de estufa, sendo o transporte rodoviário o terceiro setor mais intensivo em energia. Os vários sistemas de transporte em Portugal apresentam desafios distintos. É fundamental reforçar as infraestruturas aeroportuárias, especialmente na área metropolitana de Lisboa. Após investimentos em infraestruturas de transporte rodoviário, recomenda-se uma abordagem intermodal baseada no sistema ferroviário. O sistema ferroviário deverá ser ampliado e integrado com as infraestruturas portuárias, dinamizando o tráfego de passageiros e mercadorias, promovendo a eficiência na cadeia logística e no transporte de passageiros. Neste estudo, a AMT formula recomendações em 7 áreas. Implementar indicadores comuns e rigorosos de emissões de gases com efeito de estufa. A Comissão Europeia planeia implementar um quadro uniforme de medição de emissões para o transporte e logística, alinhado com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e da Lei Climática. A AMT propõe tornar a sua aplicação obrigatória e abrangente, integrando indicadores ambientais nos contratos de serviço público com obrigações e metas baseadas em mecanismos de financiamento, viabilidade económica, capacidade individual e especificidades regionais. Criação de um Programa Nacional de Mobilidade Sustentável. É necessária uma visão estratégica da mobilidade e do planeamento dos transportes, harmonizada com o ordenamento do território e os compromissos europeus. A AMT recomenda a criação de um Programa Nacional de Mobilidade Sustentável, que articule todos os instrumentos de gestão e ordenamento do território e planos sectoriais que incluam as áreas da habitação e todas as atividades económicas, infraestruturas e serviços. Com um cronograma de implementação, fontes de financiamento e mecanismos de medição de impacto, incluindo indicadores de avaliação. Devem existir planos obrigatórios de transporte sustentável para trabalho e escola, com incentivos fiscais. Deve ser reconhecida a pobreza de mobilidade, para considerar os baixos rendimentos, os elevados custos de combustível ou a falta de acesso a serviços essenciais, especialmente para pessoas e famílias vulneráveis. Avaliação de investimentos e desempenho.
A AMT recomenda um quadro de indicadores integrado para avaliar o valor, a sustentabilidade, a inovação, o desempenho dos investimentos em transportes e o seu contributo para os objetivos de transição climática, a qualidade e a eficácia das políticas públicas e das estratégias empresariais devem ser avaliadas. Este quadro único de indicadores deve ser vinculativo para todas as empresas, como requisito mínimo de acesso e permanência no mercado. Contratação pública. A contratação pública é essencial para a implementação da sustentabilidade ambiental nos serviços de mobilidade. A AMT recomenda a integração de obrigações ambientais em futuros contratos de transporte público, criando obrigações de serviço público verdes, baseadas em avaliações minuciosas. Regras de aquisição mais flexíveis. Incentivos para investimentos em veículos limpos. Uso obrigatório do Manual de Compras Verdes da Comissão Europeia. Avaliações de desempenho sólidas. E repartição de esforços específico por região. Além disso, a AMT propõe estabelecer uma idade máxima para os veículos e incentivar a reciclagem de veículos antigos. Fontes alternativas de financiamento. Os transportes públicos enfrentam desafios financeiros no contexto das transições ambientais e digitais. A AMT recomenda financiamento sustentável como a captura de mais-valias imobiliárias, em áreas que beneficiam de infraestruturas de transportes públicos para o reinvestimento no sistema de transportes. Para internalizar os custos ambientais, a AMT apoia a metodologia da Comissão Europeia, propondo a realocação de fundos provenientes de taxas do transporte rodoviário sobre veículos poluentes, para investir em combustíveis limpos. Integração de todos os modos de mobilidade no comércio de emissões e nos requisitos da taxonomia da União Europeia. Reforço do financiamento social para a acessibilidade, favorecendo as áreas de baixa densidade e o apoio aos contratos de serviços ecológicos. A AMT também recomenda um quadro jurídico favorável para obrigações europeias verdes e crédito financeiro para tecnologias sustentáveis e descarbonizadas. Incentivos ao uso de transporte público e veículos limpos. A AMT recomenda medidas para impulsionar a utilização dos transportes públicos, incentivando o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade, tais como modulação dinâmica da taxação em autoestradas, vias urbanas e parques de estacionamento para reduzir a utilização de automóveis individuais, considerando fatores como localização e utilização de veículos limpos. Potencial de transferência modal em projetos financiados, com base em objetivos de coesão. Alterações no sistema de portagens com base nas emissões dos veículos. Criação de zonas de baixas emissões. E incentivos para empresas que promovam o transporte público. Reforço da infraestrutura de carregamento de veículos limpos, adoção de sistemas de transporte inteligentes para uma gestão eficiente do tráfego, e a avaliação do desempenho ambiental das empresas e frotas. Literacia e inovação na mobilidade sustentável. A AMT propõe reforçar as abordagens do poluidor-pagador através de uma implementação eficaz e do apoio público. Isto envolve a ampla divulgação dos compromissos de descarbonização, educação sobre mobilidade sustentável em todos os níveis de ensino e a oferta de formação para profissionais dos transportes. A AMT recomenda a divulgação transparente de externalidades em projetos de mobilidade. Deve-se promover a colaboração entre universidades, centros de inovação e empresas de mobilidade para acelerar a inovação. Devem ser criadas zonas livres tecnológicas para experimentação e priorização da inovação alinhada às metas de descarbonização. A humanidade atingiu um ponto de viragem. Juntos, fazemos a diferença na construção de um futuro mais verde. Vamos agir para transformar a mobilidade em Portugal. Para construir um serviço público verde rumo à mobilidade sustentável.